O que será que a Larissa de Machado tem para nos contar? Ou como mais popularmente a gente já ouviu falar dessa menina que saiu da periferia para os maiores palcos da música internacional, Anitta. É com ela que a gente vai estar hoje no Divã dos Temperamentos. Vai me falando aqui já qual é o blend, a combinação de temperamentos que você acredita que a Anitta tem. E eu quero te mostrar aqui, ela tem um blend maravilhoso, tá, gente? Vocês já vão entender por que esse blend é tão bom. Mas de nada adianta ter uma combinação perfeita de temperamentos se a gente não sabe usar, se a gente não ativa corretamente dominante e subdominante. E vamos combinar que essa mocinha, Anitta, soube ativar como ninguém, tanto o blend dominante como o subdominante. É engraçado porque a Anitta, ela é muito conhecida e a gente fala muito sobre o temperamento subdominante dela, mais do que o próprio temperamento que a domina, que é a característica que ela mais tem. E só quando você entra no mundo dos negócios é que você conhece de fato a influência e como ela ativou essa capacidade incrível que ela tem, né? Que é proporcionada pelo seu blend, pelo seu temperamento dominante. Então, a gente vai agora começar a entender um pouco quem é essa garota. Eu não sei se todo mundo aqui conhece a história de vida da Anitta, como que ela chegou nos palcos, tudo que ela passou e mais do que isso, o que ela construiu junto com a música, mas que sim vai ser um dos seus maiores legados. Eu chuto dizer que vai ser um legado maior do que a própria participação dela na música internacional. Alguém chuta aqui? Alguém conhece essa história de perto? Conta aqui pra mim, se vocês conhecem essa história. Fato é que a Anitta, desde os 7 anos de idade, já mostrava essa tendência musical, né? Aos 7 anos, ela, muito incentivada pelos avós, foi colocada num coral, ela participava de um coral da Igreja Católica, lá na periferia do Rio de Janeiro, e ela se destacava não só pela voz, mas pela capacidade de envolver as pessoas durante as missas, durante as apresentações do coral. E isso ficou muito forte, muito claro, que essa menina de 8 anos, agora a gente vai falar um ano depois, já sabia exatamente, ela já havia traçado, vou dar a primeira dica, a visão de futuro dela. Ela disse para os avós que ela ia ser artista, rica e famosa. Será que ela esqueceu de completar algum deles? Acho que não. Então, esta menina determinou e escolheu o que ela ia fazer e como ela ia fazer nos próximos anos aos 8 anos de idade. E ela começou, dentro das possibilidades que ela tinha, dentro de uma periferia, mas de pais que a incentivaram muito, os avós também, a pesquisar qual seria o melhor caminho. Aos 16 anos, ela entrou para a escola técnica, né, de curso de administração. E lá, segundo ela aprendeu coisas muito importantes sobre marketing que ela usa até hoje nos negócios dela. Para você ver como essa menina tinha visão e como ela aproveita tudo. Na verdade, vou abrir um parêntese. Todos nós podemos aproveitar a qualquer momento todo o conhecimento que nós já tivemos acesso. A gente só precisa escolher fazer isso e estar atento. Então agora, muitos anos depois, ela está usando esse marketing que ela aprendeu lá num curso técnico de administração no Rio de Janeiro. Então isso é para a gente ver como a força da nossa escolha, ela é potente e ela modifica a gente. Grande professor, exatamente, estudando para a live, eu descobri que ela não é só uma artista, apresentadora, música empresária, que eu já sabia que ela é. Ela também é professora de universidade. Isso mesmo, nos cursos livres. Foi super criticado pela mídia, porque a mídia não tem o que fazer, não pesquisa, né? Sabendo da orientação dela, e ela realmente, ela construiu, né? Tá aqui, deve ser uma aluna dela, eu imagino. Com as pessoas com quem ela estava dando aula nesse curso livre, ela conseguiu construir um plano de ação, né, para que jovens empreendedores pudessem atuar. Então é uma coisa que a gente precisa ficar de olho,
porque às vezes a gente rotula a pessoa por um único temperamento. A gente esquece que ela é a somatória dos dois e, mais do que qualquer coisa, mais do que os temperamentos, que ela é uma pessoa que tem escolha, né? E ela fez escolhas muito acertadas. Então, aos 16 anos, depois desse curso técnico, ela conseguiu estagiar na Vale do Rio Doce. Não sei se vocês sabem, não é uma coisa muito simples conseguir esse estágio, e a Anitta Porreta conseguiu. E além disso, ela foi super ousada quando ela postou um vídeo no YouTube de um cantor famoso e ela conseguiu chamar a atenção para ela. Foi assim que ela foi contratada pelo Furacão. Então, essa é a Anitta, sempre com atitudes intencionais. Anota aí. Ou seja, sempre muito estratégica. Ela é conhecida nos negócios dela, inclusive, por essa característica de estratégia, né? E é muito forte isso na Anitta. Ao longo da sua carreira musical, ela já ganhou dezenas de prêmios internacionais, inclusive 8 vezes o Grammy Latino. Essa é a Anitta. E ela, a jogada de mestre dela, que aí a gente começa a ver que é muito além, como ela mesma disse, né? Tem uma frase dela, não é só sobre música, é muito além de música. Ela começa a vislumbrar, né, a possibilidade de ter a sua própria empresa. Inclusive, ela administrou sozinha durante 5 anos, como empresária, a sua própria empresa, e aí ela percebeu que era mais fácil, né, deslocar isso para outra pessoa. Hoje ela tem empresários que fazem isso, mas durante 5 anos ela fez isso sozinha, né? Então essa é a capacidade, a visão dela. E o que ela percebeu? Ao longo da música, ela empregou o marketing nessa própria carreira musical. E ela começou a perceber que ela precisaria mudar, já que, inclusive, a carreira dela estava indo, né, como ela mesma tinha projetado, para esse âmbito internacional. Ela precisaria mudar a maneira de se vestir, a maneira de agir, ou seja, o seu posicionamento e a sua imagem pessoal precisariam se modificar. E ela começou a estudar muito o público dela. Olha que jogada. E aí ela notou, né, questões que o público dela precisava, que o público dela queria ouvir. Com isso, ela se tornou uma das maiores influencers das redes sociais também, influenciando as pessoas nessa tomada de decisão. Essa é a força da Anitta. Ela observa oportunidades com uma visão, uma overview. Aqui quem já é de temperamento sabe de que temperamento dominante nós estamos falando. E ela consegue extrair o máximo dessa potência, ela consegue extrair o máximo dessas oportunidades. Essa é a Anitta. A gente conhece muito a Anitta pela sua capacidade envolvente, de comunicação envolvente, inclusive capacidade de comunicação corporal, envolvendo as pessoas na música, na dança. Ela começou a estudar muito o que ela ia colocar nas letras. Foi extremamente criticada porque ela tinha uma visão diferenciada da maioria, mas ela não se abate, é uma característica. Ela lidera movimentos dentro da música brasileira, que é uma outra característica desse dominante. Alguém já chuta me dizer aqui qual é a combinação, o blend de temperamentos da Anitta? Fala aqui pra mim. Se alguém já começa a chutar e entender qual seria esse blend, conta pra mim. Eu vou tentar acenar aqui para vocês, mas eu não estou conseguindo acessar. Alguém chuta? Ninguém, gente. Ninguém faz ideia de que temperamento é esse, ó. Já dei algumas dicas, hein? Então vamos a outras dicas dela, tá? A Anitta, ela, apesar de ser baixinha, ela tem um posicionamento sempre que ela consegue, né, ficar muito mais alta do que ela de verdade é. E essa é uma característica do temperamento dominante dela, tá? Ao entrar nos lugares, ela ocupa muito espaço. Não é espaço físico, né? É espaço realmente mental. Colérica sanguínea, acertou, senhorita, isso mesmo, ela é uma colérica sanguínea. Essa capacidade da colérica de, ao entrar, né, peito aberto, é uma característica da colérica, nos ambientes, faz com que ela lidere rapidamente, mesmo que não seja a intenção dela. Então, essa visão estratégica de negócios, visão de futuro, de estar sempre 5 passos à frente, é a característica do temperamento dela dominante, que muita gente
não enxerga, porque fica envolvido pelo seu temperamento subdominante, que foi o que a levou à fama, não exatamente ao sucesso, que é o temperamento sanguíneo, que muita gente chama de distraído, né, desfocado. Tá aí um exemplo claro de alguém que tem o sanguíneo e não se distrai. E ela simplesmente trabalha em várias frentes, totalmente focada, e consegue dar acabativa a tudo que ela inicia. Inclusive, a Anitta, ela tem um foco muito claro para ajudar, alguém que mencionou que ela é professora acadêmica, as novas gerações. Ela sempre fala isso: eu posso chegar onde eu chegar, eu não esqueço da minha origem. Isso é uma característica dela. É um foco que ela tem de fazer com que mais pessoas da periferia, que não tenham tantas chances, saiam desse processo e realmente atinjam o sucesso. Que ela percebe que todo mundo tem direito, que é uma questão de escolha. Tá? E aqui a gente vai fazer um paralelo bem interessante. Por quê? Porque a Anitta, sendo uma colérica, ela escolheu, ela ativou mais o seu subdominante, no início pelo menos, porque é o que se requer na música, né? Na música é muito importante que você envolva, né, o seu público, que você consiga entender, estudar a fundo o que ele precisa e oferecer isso, tanto na comunicação verbal quanto na comunicação não verbal. Então ela ativou muito o sanguíneo, porque era sim um temperamento sanguíneo que iria levá-la mais longe nesse panorama musical. Mas essa colérica nunca deixou de existir. Tanto que ela escolheu a carreira internacional, ela escolheu as mudanças que ela iria fazer na sua própria aparência para estar mais ligada, olha a estratégia aí, né? Ao que o público dela, o novo público, solicitava. Aos 16 anos, com a mesada dela que ela juntou, ela decidiu fazer curso de inglês, porque visão de quem já está pensando numa carreira internacional. Ela foi, inclusive, o nosso destaque, exemplo, foi destaque nas Olimpíadas, né? Na entrada das Olimpíadas, na abertura do Brasil. Ela é normalmente citada e referenciada. Ela leva o nosso país junto, que é essa capacidade do dominante dela de liderança, de estar à frente, de ter visão de futuro. Então, a gente observa, eu tive o prazer de assistir a palestra que ela fez no FIRE, alguns anos atrás, é um evento de marketing digital da Hotmart, e eu fiquei muito impressionada com ela. E desde então, a minha visão para ela se modificou, agregou, porque eu vi ali uma empresária, eu não vi uma cantora famosa, eu vi a empresária. E a visão dela é muito clara dentro das empresas, as estratégias que ela divulga e que ela faz acontecer, ela é a mulher do faz acontecer. Ela inclusive fica muito, ela diz que ela fica muito emocionada, né? Muito comovida quando as pessoas citam ela como exemplo no marketing, porque o marketing que ela usa até hoje ainda é referenciado, mas com certeza revisitado, ela deve ter lido bastante, feito todos os cursos, ainda é mais a base maior, aquele curso técnico que ela fez na adolescência de administração. Né? Uma das matérias que chamou a atenção dela, que foi marketing. E ela usa isso brilhantemente, né? A maneira. Tanto é que eu não sei se todo mundo sabe, a Anitta foi chamada pela Ambev para apoiar, né, dar opinião mesmo em decisões de negócio, de marketing da empresa. Ela faz parte do conselho de administração da Nubank. Não sei se todo mundo sabe disso. Ela é sócia da Fazenda do Futuro. E ela tem vários outros negócios que ela leva com essa visão colérica, sanguínea, leve da sanguínea, mas extremamente focada e de resultados. E aqui a gente vai falar dessa característica do dominante. Por que ela teve tanto resultado? Ela ativou brilhantemente essa combinação de temperamentos, inclusive buscando sempre como ter mais resultado dentro daquilo que ela estava se propondo. E essa é uma característica colérica, a busca de soluções, a busca de resultados. Ela não via um problema quando pensou, nossa, como que eu vou ser escolhida, né, pelo Furacão, né, 2000, que era o local que ela queria começar. Ela não viu um problema, ela viu possibilidades de solução. E ela pensou, bom, se eu conseguir fazer com que esse vídeo suba no YouTube e tenha visibilidade, com certeza eu vou ser chamada. Foi tudo projetado. Essa é a característica maior do colérico. Quem tem colérico como dominante é a overview, a capacidade dele olhar o todo, encontrar saídas e soluções
criar a meta, perseguir a meta até conquistá-la. E eu não sei, nunca ouvi a Anitta falar sobre isso, mas eu tenho certeza, pelo blend dela, que realmente, quando ela determina uma meta, ela persegue até conseguir. Essa é a grande diferença de coléricos para outros temperamentos. O colérico, ele não persegue a meta para ter sucesso. Ele persegue a meta até ter sucesso. Ele não para. Ele é um imparável, né? Aquela música fala muito do colérico. Ele é imparável. Isso traz para o colérico, aqui falando de modo geral, não mais na Anitta, de coléricos sanguíneos, que desafios? O principal desafio do colérico aqui, de um colérico sanguíneo, é o desacelerar. Porque esse é um temperamento, gente, 100% quente. Ou seja, expansivo, de alta velocidade, velocidade na fala, velocidade de pensamento. Então, a pessoa precisa, quem tem esse blend, essa combinação, tomar muito cuidado para que ela não entre, né, num ciclo alucinado de produtividade. E aí acredite que estar ocupado é produzir. É muito comum quem tem a colérica no blend como dominante desenvolver exaustão mental, o famoso burnout. Tá? Então, essa característica de aceleração faz com que, né, saltem grandes picos, com que ela passe muitos processos, né, que ela consiga pular várias etapas, porque é um pensamento acelerado, né, porque é uma visão diferenciada de futuro. E ela fez isso muito bem, brilhantemente, ela continua. E dentro do sanguíneo, a maior potência dela é a comunicação, é a capacidade dela se colocar. Eu fiquei assim, impressionada na palestra que ela deu, de como ela conseguia construir de maneira muito estratégica essa comunicação, né? E aí, qual é o perigo do sanguíneo? É a questão da validação emocional. Você vê quando ela era criança, nos 8 anos, ela buscava muita validação. Eu quero ser artista, rica e famosa, ou seja, eu quero que os outros me validem dessa maneira. Naturalmente que ela não precisa mais de validação nenhuma, mas eu queria trazer isso porque esse é um desafio de quem tem o sanguíneo no blend, a busca eterna por validação externa. Esse é o cuidado, é o que o sanguíneo precisa amadurecer. E aí me conta, vocês já tinham percebido que provavelmente o blend dela era esse? Conhecem alguma colérica sanguínea, algum colérico sanguíneo, depois que a gente falou? Vocês já sabem qual é a sua combinação, o seu blend de temperamentos? Me conta aqui, para eu saber. Deixa eu pegar uma água aqui. Temos assistido a live de coléricas sanguíneas? Me contem. Pra gente ver se vocês se identificaram, se faz sentido isso. Até colocar os óculos para ver o que vocês estão falando, né? Hoje, gente, tá muito engraçado porque o meu tripé quebrou. E aí ele tá apoiado dentro de uma caixa. Eu tenho que ficar olhando dentro para ver se vocês estão comentando. Bom, acho que não temos muitos colegas sanguíneos aqui, temos temperamentos mais frios hoje assistindo a live, mais introspectivos, já que vocês não estão comentando. Então, meus amores, se você porventura não conhece o seu blend, a sua combinação única de temperamentos, quer conhecer, quer saber como a Anitta pode ativar esse temperamento para que ele realmente, né, atinja todo o potencial de talento como ela, que é, né, meteórica, né, um sucesso meteórico, basta você mandar aqui na live, né, escrever nos comentários, quero, que aí eu vou te chamar para a gente fazer essa avaliação. Opa, que alguém... E é gratuita, tá? Quando comecei a ter curiosidade sobre temperamentos, vi um profissional dizer que uma pessoa só tem um temperamento. Ah, isso é muito comum. Existem 2 escolas do temperamento, a escola americana e a escola europeia. Na americana, a gente não acredita num único temperamento, até porque o ser humano, ele é muito amplo, né? E aí eu acho interessante porque essas escolas que falam só existe um temperamento, elas falam, por exemplo, do sanguíneo brisa, sanguíneo tempestade, ou seja, a combinação do sanguíneo com outros temperamentos. Então as próprias escolas que falam que só existe um temperamento, elas usam uma classificação, não sei se você percebeu, que se você olhar é a combinação de 2 temperamentos, tá?
A diferença é que sim, nós não aceitamos as 3 combinações. Por exemplo, eu não vejo nenhuma possibilidade, a não ser dentro de um quadro grave de bipolaridade, uma pessoa ser ao mesmo tempo sanguínea e melancólica, porque são os extremos, ou ser colérica fleumática, tá? Então a gente só aceita as combinações dentro da esfera, né, dos que estão mais próximos. Você vai ver sanguíneos coléricos, coléricos sanguíneos, você vai ver o sanguíneo fleumático, você vai ver o colérico melancólico e vice-versa, tá? Mas como eu falei, os opostos a gente não consegue identificar, a não ser que haja uma distorção muito grande de personalidade, né, para rolar isso. Mas foi bom você trazer. Sim, eu vejo como dominante e subdominante, aliás, porque todos os testes, não só de temperamentos, mas como de personalidade, de comportamento, sempre trazem um aspecto que domina e um como se fosse um apoio subdominante. A gente aqui viu no caso da Anitta, inclusive, que ela é muito conhecida pelo subdominante, mas quem fez a riqueza, o processo de escolha e determinação foi o seu temperamento dominante, a estratégia. Isso é interessante, porque às vezes a pessoa fala assim, nossa, não imaginava que fulano tinha tal temperamento. É porque ele ativou, num dado momento, muitas vezes o temperamento subdominante, que é o que iria trazer essa capacidade certeira, tá? Amanhã eu vou abrir nos stories uma enquete para vocês escolherem a próxima celebridade, a próxima personalidade que vocês querem que eu traga aqui para a gente fazer essa análise. Quem vocês querem ver aqui no Divã dos Temperamentos, né? Queria lembrar para vocês que essa live ela vai ficar 24 horas e depois, se você quiser ver ou rever, só lá no YouTube, no nosso Linktree aqui, né, naquele link da bio, tem o canal, você vai direto para o YouTube para vocês quiserem rever, tem a do Steve Jobs, eu já subi para lá, tá? Pra gente fazer com que essa visão de temperamentos chegue a mais pessoas. Mas o mais importante, né, como a Anitta falou, não é só uma questão de música, não foi só pela música, é que muitas vezes a gente acaba se rotulando com os temperamentos. E eu gostaria que vocês pensassem muito além de temperamentos, como que eu posso me potencializar, pegar o que já é meu, do meu jeito, da maneira que eu sou e transformar isso numa grande potência. E eu escolhi os temperamentos para ajudar as pessoas a realmente destravar essa potência nelas. Lógico que eu uso muito mais ferramentas, essa é a porta de entrada, mas eu sei que é uma forma prática e fácil de você realmente acionar a sua potência, os seus maiores talentos. E desta maneira, realmente fazer as coisas do seu jeito, de uma forma leve, sem tanto problema. Então, gostaram da live de hoje? Posso contar com vocês na próxima segunda-feira e me ajudando amanhã a escolher quem vai estar aqui no Divã na segunda-feira que vem? Então, se você, mais uma vez, não conhece sua combinação de temperamentos e quer conhecer, quer saber como você pode se potencializar, gente, escreve quero na hora que subir a live daqui a pouquinho, que aí você vai fazer o teste, meu teste que eu criei, e vai ter uma devolutiva minha, tá? Isso tudo é um presente, não vou cobrar nada, pode ficar tranquila. Traz depois uma pessoa famosa com temperamento melancólico fleumático. Tá, obrigada. Rita, oi Rita, vou trazer, tá? Eu vou colocar amanhã entre as opções, porque o pessoal até agora só escolheu o colérico, né? Escolheram o Steve Jobs, que era colérico melancólico, Anitta, que é colérica sanguínea, mas vou trazer sim, tá? Vou colocar 2 opções de melancólico, fleumático, melancólico lá. E aí vocês vão ver se vocês conseguem perceber e aí votam lá pra gente ver também os temperamentos frios, 100% frio. Esse eixo fleumático, melancólico, fleumático, que é um eixo, ele é 100% frio, ou seja, são pessoas mais introspectivas, mas que com certeza a gente tem vários exemplos de pessoas, de personalidades que ganharam o mundo, que fizeram a diferença dentro desse perfil. Porque a gente tem mania de confundir o introspectivo com o tímido, são 2 coisas diferentes, tá? E essa introspecção traz maior profundidade para esses temperamentos. Então a gente vai ver, vocês vão ver amanhã para as pessoas que eu vou colocar lá, que são, né, celebridades, personalidades,
que elas fizeram grandes evoluções para a humanidade. Elas conseguiram fazer com que a humanidade desse saltos de evolução, justamente porque são temperamentos mais profundos e estão muito associados a desenvolvimento humano e a crescimento da nossa humanidade, de uma maneira geral, tá bom? Como não tem mais perguntas, eu me despeço aqui. Espero que vocês tenham gostado e conto com todos vocês na próxima live, na segunda-feira. E lembre-se, não é só sobre temperamentos, mas é também sobre isso.